Olá, vamos mergulhar hoje na essência de um arquétipo fascinante e, olha, muitas vezes bem mal compreendido, o mago. Mas, vamos deixar de lado por um momento aquela imagem de varinhas e feitiços, tá? O nosso papo aqui é sobre o que ele significa de verdade, lá no fundo da nossa consciência. Então, para começar, uma pergunta que já nos faz pensar um pouco fora da caixa. O que é que define um mago, afinal? Seria o poder? O mistério? A verdade psicológica por trás disso é muito mais fundamental e, acredite, muito mais próxima da gente. E aqui já está o contraste principal. De um lado, a gente tem a fantasia popular, né, com a ideia de poder sobrenatural. Do outro, a essência psicológica, que é a descoberta da agência consciente. É aquele momento em que a mente se dá conta de que pode sim agir no mundo. É uma virada de chave. E a nossa jornada hoje vai passar por estes 6 passos. A gente vai traçar o caminho desse arquétipo desde o primeiro despertar da consciência até os primeiros passinhos em direção à autonomia. Vamos lá, nosso primeiro ponto, o despertar. Pensa nesse momento como o ponto de partida de tudo. É um instante inaugural em que a psique deixa de só reagir às coisas e percebe que ela tem a capacidade de intervir. Então, o ponto crucial é este. Ser mago não é sobre ter poder sobre o mundo, mas sobre reconhecer o poder de agir no mundo. É aqui que nasce o que a gente chama de eficácia psíquica. E essa comparação com o arquétipo que vem antes, o louco, ajuda a gente a entender tudo. Se o louco é pura potência, sabe? A vida sem forma, que só responde aos impulsos. O mago é quem chega e começa a dar uma direção para essa energia. Ele inaugura o fazer consciente. Agora, vamos para o segundo ponto e ver como essa consciência se manifesta internamente. É a descoberta de uma frase tão simples, mas que muda tudo. Eu posso. Essa afirmação interna, gente, não tem nada a ver com arrogância ou com garantia de que tudo vai dar certo. É, na verdade, a descoberta fundamental de que existe uma ponte possível entre a vontade, a atenção e o gesto. É a percepção de que se tem agência. O mais interessante aqui é que o mago começa a fazer tipo um inventário das suas ferramentas. O pensamento, a palavra, o próprio corpo. Tudo isso para de ser só uma parte da existência e vira um recurso que pode ser usado. O mundo se transforma num campo de atuação. Seguindo em frente, vamos explorar a função principal do mago. E olha, não é criar as coisas do nada, e sim conectar, construir pontes. O verdadeiro poder do mago está nesse espaço sutil, nesse entre. Ele consegue sustentar a tensão entre a ideia e a ação, entre o que é potencial e o que é realidade, sem deixar que um lado anule o outro. Ele não se apressa para agir, mas também não se perde só na fantasia. Essa frase resume perfeitamente a essência dele. A mágica do mago não é força bruta, é a articulação. É a capacidade de olhar para as partes e conseguir conectá-las de um jeito novo, fazendo algo acontecer. Sabe aquele gesto clássico do mago, com uma mão para cima e outra para baixo? Ele simboliza exatamente isso. Ele se torna o canal que permite que a energia flua entre esses dois polos da experiência. E o que seriam esse céu e essa terra? Bom, o céu representa o mundo interno, invisível, o mundo das ideias, dos potenciais. A terra, por outro lado, é o mundo concreto, da ação, do corpo, da realidade prática. O mago é quem conecta esses dois mundos. E com essa habilidade de mediação, o mago usa sua ferramenta mais poderosa, a palavra. Mas não do jeito que a gente geralmente imagina. A palavra do mago não serve para criar ilusões, ela serve para criar ordem. Pensa só. Quando a gente nomeia uma emoção, um desejo ou uma ideia, a gente transforma o caos da vivência em algo que dá para entender, um processo com o qual dá para trabalhar. E isso inaugura uma lógica de causa e efeito dentro da psique. A vida deixa de ser só uma sequência de eventos aleatórios. Agora, existe uma intenção, que leva a um gesto, que gera um efeito. E desse efeito vem o aprendizado. A experiência começa a se acumular, a fazer sentido. Chegando no nosso quinto ponto, vamos ver como essa organização leva a um dos saltos mais importantes de todos, o nascimento da autoria. O mago introduz a intencionalidade consciente. Isso não é sobre ter um controle rígido, e sim sobre ter foco. É a capacidade de pegar aquela energia dispersa do impulso e dar a ela uma direção, um contorno, uma escolha. E aqui o contraste com o louco fica ainda mais nítido, né? O louco simplesmente se lança, com uma confiança total.
Já o mago adiciona uma camada de consciência. Eu escolho para onde direcionar meu gesto. É nesse ponto que a vida começa a ser moldada pela escolha. E, finalmente, tudo isso leva aos primeiros, e muitas vezes frágeis, passos em direção à autonomia. O mago se torna um aprendiz de si mesmo. É muito importante entender isso. Não estamos falando de autossuficiência ou de maestria. A autonomia que o mago inaugura é essa percepção inicial e preciosa de que, opa, tem algo aqui que depende de mim. É o comecinho da responsabilidade pelo próprio gesto. E essa frase sintetiza a jornada de uma forma brilhante. Do puro existir do louco, a gente passa para o poder fazer do mago, que por sua vez leva a essa atitude fundamental da autonomia, a disposição para começar e para aprender com o processo, aceitando a imperfeição. E a gente encerra com a pergunta que guia o mago. Não é simplesmente o que eu quero, mas a questão criativa que de fato conecta o interno com o externo. Como isto pode tomar forma? Uma pergunta que fica como um convite para a gente aplicar essa consciência no nosso dia a dia.